Oremos. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, pelo seu santo sábado. Requeremos e pedir nesse momento, Pai, a sua presença. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada, com aqueles que não puderam vir e aqueles que estão para chegar ainda, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui. E nós te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos no seu santo sábado, Pai, louvando e agradecendo o seu santo nome. Seja com todo esse culto, Pai. Tudo que nós pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos do jeito que você está e vamos orar. Querido e amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Lhe agradecemos por estarmos aqui. Queremos lhe pedir, Pai, bênção, a sua sabedoria e discernimento ao abrirmos a sua palavra e estudarmos, Senhor. Que não seja eu falando aqui, mas que seja o seu servo, que eu possa ser usado por Ti, Pai, para passar essa mensagem para todos aqui presentes, Senhor. Tudo que nós pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que os membros da plataforma possam descer. Gente, vocês estão com frio? Mais ou menos? Bom, essa noite eu acho que fez tão frio, mas tão frio que eu tive que pegar um cobertor para o meu cobertor. Porque estava tenso. Gelado. Mas nada do que o amor de Deus não aqueça, na verdade. Nada como nos fazer levantar no sábado de manhã, vir para a igreja, cumprimentar os irmãos, nos relacionarmos, não é verdade? Bom, vou me apresentar um pouquinho, antes de começarmos a lermos, a estudarmos. Meu nome é Renan, sou membro da igreja do Iguape, do distrito do Alto Boqueirão, não é muito longe daqui, né? Pertinho até inclusive. Eu sou psicólogo de formação. Estudei no NASP, Campus 1, né, Campus São Paulo, capital. Me formei lá, já vai fazer quase 2 anos já. Passou rápido. Me formei, eu e minha noiva, nos formamos juntos. Na época era namorado ainda, mas agora somos noivos. Né, não é que nem o casal ali de engenharia que mostrou a história, não. Né? Ele já tem filho, tudo mais. Nós não temos filho, não. Nós vamos casar ainda, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E daí futuramente a gente tem um filho, né? Mas... O que mais? Eu estudei no NASP, foi 2010. Antes disso eu estudei no IAP, fui para lá em 2008. Então eu fui embora de Curitiba, fiquei 7 anos fora de Curitiba. Fui para o IAP em Maringá, né? Na região de Ivatuba. Fiquei 2 anos no IAP, depois eu fui para o NASP. Então isso é muito bem interessante do NASP, porque eu queria fazer psicologia dentro da rede. Não queria fazer psicologia fora da rede adventista. Mas... Aí eu fui prestar a federal, inclusive, até lembrando aqui, e eu passei na federal, né? O meu segundo curso era educação física, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu queria ou psicologia ou o segundo lugar educação física. Eu gostava muito de educação física. Gosto ainda de atividade física. Aí no último dia que era para fazer inscrição, a matrícula na federal, aconteceu uma coisa assim que até hoje eu não me esqueço, né? Eu olhei para meu pai e falei assim, pai, não ligaram do NASP aceitando a nossa bolsa, né, minha bolsa de estudos, porque não tinha condição de pagar pela faculdade. Então daí eu falei pro meu pai, pai, eu vou ligar lá na federal, vou avisar que eu vou fazer minha inscrição, né, minha matrícula. Beleza. Aí eu sei que eu saí da sala, né, que tem a mesa lá de entrar, a sala, e fui para outra salinha que tem o telefone, a televisão e tudo mais. A hora que eu fui pegar o telefone tocou. Eu atendi, aí era do NASP. Falei, Renan, sou eu, não sei o quê. Tô ligando que seu pedido de bolsa foi aceito, né? Não sei o que. Que legal. Daí eu fui lá pro meu pai e falei, é do NASP, aceitaram a bolsa. Nossa, meu pai começou a chorar na hora. Mas enfim, daí eu fui pro NASP, fiquei 5 anos lá. Conheci a Monize, dos Reis Arco, minha noiva, filha do pastor Stanley Arco, que foi departamental de jovens aqui há muito tempo atrás. Hoje eu trabalho, contratado pela Associação Sul-Paranaense, como psicólogo das escolas adventistas do Alto Boqueirão e de São José dos Pinhais. Temos alunos aqui do Alto Boqueirão, né? Alguns, né, que estudam lá, às vezes me vê lá e tudo mais. Mas eu estou nas escolas sempre uma vez por semana. É pouco, né? Eles estão tentando aumentar isso. Eu sempre falo para o pastor Anderson que é muito pouco o psicólogo ficar um dia da semana só meio período. Além de lá, eu trabalho numa clínica também, ali na Paulo Setúbal, né? Faço atendimento clínico. Então, sou psicólogo clínico e psicólogo escolar.
Que bênção, né? Bom, agora que a gente já se conheceu, né? Eu gostaria de dar a oportunidade para você também conhecer a pessoa que está ao seu lado. Eu acho que você já se conhece, mas agora conhecer de uma maneira mais calorosa. Então você vai poder cumprimentar essa pessoa que está ao seu lado agora e dizer um feliz sábado, prazer em conhecê-lo e Jesus te ama. Fale para a pessoa que está ao seu lado. É muito bom, né? Nós temos essa oportunidade. Eu não vou pedir para que você se levante, né? Porque às vezes você está aí quentinho já no banco, né? Daí você levanta, esfria o banco de novo, você tem que esquentar o banco de novo. Mas se quiser levantar, pode se levantar. Bom, queridos, gostoso isso, né? Dá para dar uma aquecidinha. A minha mão aqui está congelando, então eu deixo uma no bolso e a outra no microfone. Depois eu intercalo aqui, para esquentar as duas mãos. Mas é o seguinte, eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 2. Para quem já achou, no subtítulo ali, o que está falando ali no capítulo 2? Alguém pode me dizer? Nascimento e educação de Moisés, né? Bom, vocês devem estar pensando aqui, né? Mais um pregador que vem aqui e vai falar de Moisés. Eu vou usar um pouco daquilo que eu sei, né? Não irei falar muito sobre psicologia, talvez numa outra oportunidade, né? Se convidar e tudo mais. Eu falo sobre esse assunto. Mas, no Êxodo capítulo 2, ele vem falando do seguinte. Acompanhe ele no versículo 11 para nós ganharmos tempo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Bom, hoje nós não iremos apenas falar de Moisés, eu não irei falar apenas a história de Moisés, não. Nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos aprender um pouco com os erros de Moisés. Quando Moisés, né, nasceu e tudo mais, a princesa, né, foi lá e tirou ele das águas, falou, né, que ele precisava receber a educação, e claro, a Miriam ali espertinho foi lá e falou, né, não, eu tenho uma pessoa que pode educar o menino. E por incrível que pareça, mães aqui presentes, né, Joquebede foi a única mãe que foi paga para ser mãe. Né? Você é mãe, você tem férias? Você que é mãe? Você tem feriado? Você fica muito tempo em pé? Né? Às vezes tem que trabalhar 24 horas por dia? Pois é, Joquebede, você é paga por isso? Não. Então Joquebede foi paga para ser mãe. Mãe do seu próprio filho, olha que benção. Ali mais adiante, nós vimos na história de Moisés que ele viu que o seu povo estava sofrendo. Ele olhou de um lado para o outro, né, no versículo 12 vem dizendo ali, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O que ele fez depois disso? A gente conhece a história? O que Moisés fez depois que ele matou o egípcio? Tá, e depois que ele escondeu na areia, ele escondeu o egípcio, o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu. Bom, o que nós aprendemos com isso? Você consegue aprender alguma coisa com isso? Sim ou não? Então faz assim, ó. Sim ou não? Sim? Então tá bom. É porque tá tão frio que às vezes a gente não quer nem falar, né? Tem preguiça de falar. A gente para pensar, né, que nós vemos os pesares deste mundo, e eu tenho passado, assim, essa semana aconteceu uma coisa muito triste na família da minha noiva, inclusive ela está aqui em Curitiba, não está em São Paulo. Os pais dela vieram do Chile para cá, né, o pastor Stanley, ele é presidente da União Chilena,
E são coisas tristes que estão nos rondando. Antes a gente escutava de mês em mês que acontecia alguma tragédia, um assalto, um roubo, né? Um assédio, qualquer coisa. Ultimamente eu tenho escutado, não são uma, não são duas, mas são várias vezes, durante uma semana a gente escuta tragédias. Semana passada tentaram entrar na casa da minha irmã. Essa semana aconteceu algo horrível com a irmã da minha noiva. E a gente está passando por tempos difíceis na nossa vida. E são tempos que nós temos que não apenas suplicar a Deus pela ajuda, mas orar por essas pessoas também que fazem esse mal. E aí, muitas das vezes é difícil nós fazermos isso, né? Mas naquela época Moisés, ele assassinou um homem. E ali Moisés, talvez, se a gente fosse parar para pensar e ler na Bíblia, do que a gente consegue ver, estava ali Moisés fazendo seu primeiro pecado. Claro que ele já tinha pecado outras vezes, mas o que a gente está vendo aqui, ele foi lá e assassinou um homem. Independente do que ele fez, se fosse um pecadinho, um pecadão, né, ele é um assassino, ele pecou. Bom, vamos mais para frente. Agora no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que mais que a gente aprende com esse pedacinho da história de Moisés? Respeito, né? Tá, se a gente fosse pensar no Moisés como um erro, né, como um ser humano falho, o que a gente aprende com isso? Deus fala para ele, aqui é terra santa, Moisés. Aqui você não pode pisar, não. Então é melhor você tirar a sua sandalinha aí e vir para cá descalço. Significando pureza. Ou seja, deixa o seu pecado para trás e vem para cá. Então, mais uma vez, a gente vê o quê? Que Moisés é um assassino, um pecador, um homem falho, e que tinha que tirar sandálias para chegar na presença de Deus. Eu pergunto para você, quantas vezes você tira o seu sapato, seu tênis, seu chinelo para ir na presença de Deus? Você tem esse costume? Nós não temos esse costume, né? Mas Deus fez isso com Moisés, um ser humano falho. Mas vamos mais para frente, ali no versículo 10 agora, no mesmo capítulo, no capítulo 3. No versículo 10 é o seguinte, ó. Vem agora e eu te enviarei. Está lá no meio da sarça, ainda falando com Deus, né? Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Tá. Qual que foi o erro de Moisés, mais uma vez? O que Moisés fez ali? O que ele falou para Deus? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Mais uma vez está ali Moisés, né? Murmurando, talvez, contra Deus, né? Porque ele, de uma certa forma, né, humilde, ele até mesmo falou assim, não, quem que sou eu? Eu não sou ninguém. Mas pare para pensar, quantas vezes você já viu uma árvore queimando, quer dizer, uma árvore pegando fogo, mas não queimando? Você já viu isso acontecer? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus na sua vida? Né, bem clara, assim, alguém falando, ei, João, Maria, Renan, você escuta isso? Você é acostumado a ouvir isso? Então não bastava Moisés ir lá, tirar as sandálias dos pés, né? Ver uma coisa lá pegando fogo, não estava queimando. E Deus fala para ele, porque você vai lá no Faraó, você vai levar o povo do Egito. E ele ainda, vendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo, ele olha para Deus e fala assim, quem sou eu? Interessante, né? Mas vamos mais para frente, vamos ganhar tempo. Agora no capítulo 4, no versículo 1. Olha lá. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Qual foi o erro de Moisés aqui agora? Falta de fé.
Mais uma vez ele não acredita em Deus. Mais uma vez ele murmura. Mais uma vez ele, não, eu não sou ninguém. Em vez de ele deixar de ser usado por Deus, né? Agora no versículo 10, acompanha a leitura. Então disse Moisés, no capítulo 4, versículo 10. Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mais uma vez, Moisés, falando na presença de Deus, vindo aquilo queimar, sentindo a presença de Deus, ele vai lá e mais uma vez fala: Senhor, mas eu não sei falar. Nunca fui eloquente. Quando eu leio essa história, essa parte da história de Moisés, eu lembro do musical do Jader Santos, o Libertador, que na época que eu estava no IAP eu participei, né, inclusive das turnês. Foi feito uma vez aqui em Curitiba. E eu cantei lá, estava no coral junto cantando. Eu sempre lembro dessa parte da música e do André Gonçalves cantando, né, fazendo o Moisés, ele cantando essa parte. Sempre me arrepiava. Era uma parte muito interessante do musical. Agora Moisés começa a chegar e falar, né, para Deus: eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, sou de boca pesada. Eu vou chegar lá que eles não vão me escutar, não vão acreditar em mim. Então não bastava Moisés ser um assassino. Agora Moisés não tem fé. Vamos mais para frente? Agora no capítulo 5, versículo 20. Olha lá, ó. Quando saíram da presença de Faraó, já estava lá na presença de Faraó, certo? Já tinha feito aquelas coisas aradas, né? Enfim. Do esquema da cobra, que ele joga a cobra no chão, né? O cajado no chão, vira a cobra, ele pega, vira cajado de novo, né? Enfim. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Quem estava lá, vocês sabem? A multidão, tá? Estavam à espera deles. Eles disseram: Olha, o Senhor para vós outro vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. E agora o povo estava murmurando, porque o povo não acreditava no que Moisés estava fazendo. E agora eles estavam à espera de Moisés, falando assim: Ô Moisés, nós vamos sofrer mais. A gente já sofria aqui todo esse tempo aqui na mão dos egípcios. Agora está acontecendo tudo isso, nós vamos sofrer mais ainda. Vai todo mundo morrer aqui por causa disso que você está fazendo aí. Deixa isso para lá. A gente vai continuar aqui cativeiro, vai continuar aqui sendo escravo, mas estava bom do jeito que estava. Por que vocês estão fazendo isso? Aí o que Moisés faz? Olha no versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: O que ele fez aí? Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? O que Moisés fez de novo? Que fé que é essa? Mais uma vez, Moisés estava murmurando. Quando a gente lê a história, quando a gente vê isso tudo, a gente presta atenção nesses detalhes, nessas coisas que Moisés fez. E agora pense no que Moisés fez depois de tudo isso. A gente sabe que vieram ali as pragas, a gente sabe que eles saíram, e a Bíblia diz que quando Moisés livrou o povo do Egito, eram 600 mil homens que saíram do Egito. 600 mil homens. 600 mil homens, mas apenas contando os homens. Se nós pararmos para pensar, 600 mil homens, se todos fossem casados, seriam 600 mil mulheres, certo? Quanto que dá a conta? 1.200.000 pessoas. Digamos que cada mulher tivesse uma criança, o que era muito difícil na época. Faz as contas, são 600 mil a mais. 1.800.000. Mas, na época, as mulheres não tinham apenas um filho e os homens não tinham apenas uma mulher. Então a gente pode imaginar que aquela multidão, daquele povo, naquele momento, passava lá das 2 milhões de pessoas. E Moisés era o que desses 2 milhões de pessoas? Ele era o líder. Ué, mas ele não tinha assassinado? Lá atrás? Ele não estava murmurando contra Deus? Ele não duvidou do poder de Deus? Então como é que um homem desse pode ser líder?
Me diz. Estranho, né? Claro que o povo ia contra, muitas das vezes, muitas questões de Moisés. Me diga mais um erro que Moisés fez. Você consegue me dizer? Bateu na rocha. Quem é a rocha para nós? O que saiu da rocha? E o que Jesus, o que a água significa para nós? A vida. Então você para pensar. Um homem que é um assassino, que ele bate na rocha, fere a rocha, que da rocha sai vida, murmura contra Deus, não sabe liderar seu povo, que mais pra frente ele está lá liderando o seu povo, tem que chegar ali o seu sogro e falar assim, Moisés, não é assim, não está certo. Você está tentando liderar 2 milhões de pessoas sozinho, começa a separar. Tanto cuida de 50, esse 50 cuida dos outros centenas, essas centenas cuida dos milhares. Separa, Moisés. Mais uma vez estava ali Moisés errando. E 2 milhões de pessoas, eu nunca vi tanta gente assim na minha vida. Na verdade eu vi, não consegui ver 2 milhões de pessoas, é claro, mas eu já estive em 2 milhões de pessoas. No Réveillon de 2009 para 2010, eu tive a oportunidade lá no Rio de Janeiro e ver os fogos lá na praia do Copacabana, né? E eu nunca vi tanta gente na minha vida. Na verdade não foi uma experiência muito boa não, porque quando eu cheguei lá, estava muito quente, mas estava muito quente. E estava chovendo. Mas você pensa que era água que estava caindo? Não era não, gente. Era champanhe, cerveja, estava chovendo tudo que é coisa lá, menos água. Então você estava lá no meio, assim, via aquela água, vinha água de lá e gota e não sei o quê. E eu voltei para casa, né? Voltei para casa da nossos amigos. O pai dele olhou assim, vocês andaram bebendo, né? Eu falei, não, a gente não bebeu, não. Vocês andaram bebendo. Que cheiro é esse? Cheiro de pinga, cheiro de não sei o quê. Falando um monte de coisa, né? E os cariocas são meio bocudos, ele falou algumas coisas lá que a gente não gostou muito. Mas até explicar, né? Até explicar que focinho de porco na tomada. Por isso não foi muito agradável, não. Mas, foi uma experiência. E eu vi lá 2 milhões de pessoas. Porque no outro dia no jornal estavam falando que tinham 2 milhões para mais de pessoas naquele lugar. E daí hoje eu fico pensando. Nossa, tinha muita gente lá na praia de Copacabana naquele ano. Assim como todos os anos enche, né? Para ver os fogos, né? Da virada do ano. E eu fico pensando Moisés na frente desse povo todo. Você conseguiria? Será que eu conseguiria? Já parou para pensar nisso? 2 milhões de pessoas. Mas não para por aí, né? O povo ainda se murmura. Deus manda o maná na quantidade certa. Deus manda a água do que eles precisam. Deus os aquece à noite com uma coluna de fogo. Deus manda cordonizes, porque eles estavam reclamando que eles não tinham carne para comer. Deus manda tudo o que eles precisam. E ainda assim estão lá, o povo murmurando. Agora Moisés vai lá, sobe no Monte Sinai, desce com as tábuas, vê tudo aquilo acontecendo, toda aquela idolatria. O que Moisés faz com as tábuas? Mais uma vez Moisés, com a sua impulsividade. E como que Moisés é conhecido no ditado popular? O homem mais manso. Mas que homem que é esse, que é manso, que mata, que duvida de Deus, que bate na rocha, que quebra as tábuas? Foi transformado. Então nós vamos chegar lá, irmão. Além de todos os erros de Moisés, a gente se para pensar. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem escolhido para a sua vida? Mário Sérgio Cortella fala que trabalho é fonte de vida, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella. Para quem não leu, leia o livro Qual é a Sua Obra. É um livro fantástico, ele fala um pouco sobre isso. Né? Ele fala das faces da vida, e uma das faces da nossa vida é a face do trabalho. E trabalho é fonte de vida. Trabalho não é fonte de renda. Fonte de renda é a sua ocupação, o seu emprego. Então, ele fala que, ele vem perguntando o que você quer para a sua vida. No que você tem trabalhado na sua vida, na sua família? Você tem trabalhado na sua família? Você tem dado para a sua família fonte de vida? Você tem procurado fonte de vida para você mesmo?
E eu fico pensando hoje na nossa vida, no mundo que nós vivemos, que fonte de vida que eu tenho. Nós temos que dar graças a Deus porque hoje, sábado de manhã, nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Porque nós temos essa oportunidade. Porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui estudando a Palavra de Deus. E testemunharmos sobre isso. Moisés foi escolhido por Deus justamente por causa desses erros. E hoje Deus quer te fazer uma pergunta. Deus pergunta para você e para mim hoje: você vai deixar com que eu te use? Aí você vai olhar para Deus, mas Senhor, quem sou eu? Eu não sou assassino, mas quem sou eu? Eu não sou ladrão, mas quem sou eu? Eu não sou bandido, mas quem sou eu? Eu não faço parte do PT, mas quem sou eu? Gente, quando você para pensar nessa história, Deus escolheu sim Moisés, um homem falho, pecador, para fazer a sua missão. Eu gostaria que você se atentasse agora numa história muito interessante que aconteceu um tempo atrás, enquanto um pastor ainda era bem jovem, adolescente, ainda não era pastor, né, que é um pastor que hoje trabalha na Paulista Sul, uma associação muito boa. E esse pastor, um dia, ele estava indo para a igreja com 18 anos de idade, ele disse que ele tinha um Fusca, ele estava dirigindo seu Fusca, legal. Quando ele estava chegando perto da igreja, ele estava, disse que atrasadérrimo para chegar na igreja, porque ele tinha uma reunião, e ele estava preocupado com essa reunião, porque ele estava envolvido na reunião, e ele era o líder dos jovens da igreja. E ele chegando naquela igreja, né, algumas quadras da igreja ali, de repente ele para o carro, chega o menino no semáforo, bate no vidro dele, falou: tio, você tem um dinheiro aí? Aí agora pensa aquele pastor, né, que não era pastor ainda, aquele jovem. Tem alguém que tem 18 anos aqui? Tem, né? Alguns 18 anos. Aí aquele jovem, parado lá no semáforo, olha para aquele menino, olha para o relógio dele. O que ele faz? Pô, senhor, agora? Estou atrasado para ir na igreja. Tem que ir lá fazer a reunião. Mas tá, menino, o que você quer? Não, tio, é que eu estou com fome. Estou querendo comer. Eu não tenho dinheiro para pagar um lanche. Aí ele pensou: pô, sábado? Que adventista que anda com dinheiro no sábado? Eu não tenho dinheiro aqui, não. Falei: menina, eu não tenho dinheiro aqui. Fui lá, abriu a carteira, tinha uns trocados. Tinha uns realzinhos lá dentro. Vou dar dinheiro para esse menino no sábado? Vou incentivar o menino a comer no sábado, a pagar coisas no sábado. Ah, não vou dar esse dinheiro para esse menino, não. Aí aquele menino olhou pro tio, pro jovem, e falou assim: tio, se não tem, deixa aqui, ou senão o semáforo vai abrir, não vai dar tempo de eu pedir pro tio de trás. Aí aquele menino olhou pro retrovisor, viu o carro de trás, e o menino esperto, né, viu que era um carro bonito, preto, escuro. Né? Era um carro, talvez de uma pessoa que tivesse mais posses, né? Aí aquele jovem olhou assim: mas não vou deixar assim, não. Ele pegou: pera aí, menino, vou estacionar o carro ali, cruza a rua lá e me espera lá. E foi lá e estacionou o carro pensando assim: eu não vou deixar dar o braço torcer, só por causa que o cara tem um carro melhor do que eu tô com meu Fusca aqui, 1.300, vou encostar aqui. Saiu do carro, fechou a porta. Vamos lá, menino. Você não vai comprar nada não, mas eu vou comprar um lanche para você. Vamos ali no bar. Eles chegaram e entraram no bar. Aí agora pensa a preocupação daquele jovem, né? O líder dos jovens da igreja, entrando num bar em pleno sábado. Você tem esse costume? Você tem o costume de fazer isso? Acho que pouquíssimos têm, quase ninguém tem. Mas ele estava lá, entrando num sábado, naquele bar, onde estava todos aqueles homens lá fumando e bebendo, bigodudo, barbudo, lá olhando para ele assim. Ele tinha cabelo na época assim também. Hoje em dia esse pastor é careca, mas ele estava lá e ele olhou assim, entrou assustado, o menino na frente, né? E o menino entrou assim, ó. Já entrou assim, entrou pro rapaz, tio, quero um lanche assim disso aqui. Ele: calma aí, menino. Você nem vi quanto dinheiro que eu tenho aqui, que você vai pedir tudo que você quer aí. Isso, dá um lanche pra ele, um hambúrguer pra ele e uma coca. Uma coca, hein, gente? Foi lá, daí o cara tá fazendo lanche, olhou a carteira, e ele falou: não, acho que dá.
Quando ele olhou a carteira, ele olhou para a porta do bar assim. Não tinha nenhum irmão passando. Ele olhou no cantinho onde não dava para ver nada. Falou, menino, senta lá no cantinho lá, que Deus já leva o lanche para você. Mas senta lá naquela do cantinho lá. O menino olhou estranho para ele. Falou, tá bom, tio, vou sentar lá no cantinho. No cantinho, né? No cantinho. Vai lá, sentou no cantinho. Chegou lá no cantinho, sentou, o lanche saiu. E o menino começou a comer. E aquele jovem nunca viu um menino comer um lanche tão rápido. E ele foi lá e, junto com aquele lanche, ele arrematou metade da garrafa da Coca. Aquelas garrafas de vidro ainda, né? Parecia que a Coca era mais gostosa ainda por causa da garrafa de vidro. Ele foi lá e tomou metade da garrafa e comeu todo o lanche. Falei, aí aquele jovem, né, olhou. Esse menino é esperto, deixou a metade da Coca aí pra arrematar no final, né? Muito esperto. Mas que nada. O menino olhou pro tio, para aquele jovem e falou assim, tio, tô com fome ainda. Aí ele olhou pro cara do bar, olhou a carteira, chegou pro cara do bar. Aí o cara do bar olhou para ele e falou assim, deixa que esse é por conta da casa. Ele olhou pro cara do bar, olhou para a porta do bar. Obrigado. Pagou aquele lanche a Coca, que ele conseguiu pagar, o lanche o menino ganhou ainda. E, gente, tava aquele monte de homem, tinha uma mesa de bilhar lá, os caras estavam jogando lá sinuca, e tava toda aquela galera, todos aqueles homens lá jogando, vendo aquela situação. E o pessoal percebeu que ele tava com um pouco de vergonha, meio receoso, e ele tava assim, bem vestido, de terno e gravata, naquele bar. E tudo isso foi acontecendo. Até que o menino terminou de comer, e a metade da Coca que ele deixou, ele arrematou junto com aquele sanduíche, junto com o segundo sanduíche. O menino comeu os 2 sanduíches. Ele terminou de comer, ele olhou pro menino e falou assim, e aí, tava bom? Nossa, tio, tava uma delícia. Essa Coca, então, nem se fale. Ah, você gosta de Coca? Ah, se eu pudesse, eu tomava todos os dias. Aí, ele, então tá bom, que bom que você gostou. Então, já que você gostou, eu vou embora. Tá bom? Vou embora ali porque eu tenho um compromisso, já tô atrasado para esse compromisso, tá bom? Mas fica aí tranquilo. Aí você para e pensa, né? O que ele estava fazendo com aquele menino? Estava provando e pagando seu orgulho? Não bastava somente dar um dinheiro para o menino. Ele foi lá, levou o menino, pagou, entrou no bar, passou por toda essa situação. Ou seja, a primeira questão, ele fez o quê? Olhou para o relógio e pensou na reunião dele. Depois ele foi lá, entrou com o menino no bar, com vergonha, errando, pecando contra esse menino, pecando contra Deus, dando um lanche para esse menino. Isso não é o erro. Mas a história não acaba aí, por incrível que pareça. Ele foi saindo do bar, ele falou assim, tio, olha aquele homem, que esse menino quer agora? Por favor, ele foi lá, olhou para trás, o que é? Quer mais um lanche? Eu não tenho mais dinheiro não, você levou todo o meu dinheiro. Não, tio. É que eu vi que você está com uma Bíblia aí. Você poderia ler para mim o versículo bíblico? Aí o que acontece agora? A máscara, a cara daquele jovem cai. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que ele estava ali nervoso, todo momento nervoso com o menino que estava trazendo ele para a reunião. Agora o que acontece? O menino pede para ele ler um versículo bíblico. E ele pensa, o que ele pensa? A minha reunião, estou atrasado. Não, tá bom, vamos ler aqui, vamos ler. Você tem algum predileto? Tem um que é bem conhecido aqui dele. Ah, eu tenho um que eu gosto muito. Que fala que o Senhor é o pastor e que Ele faz com que nada nos falte. Dele, o Salmo 23. Ele pegou a Bíblia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, Ele faz o refrigério. Amém. Amém? Ele disse que ele nunca leu uma passagem bíblica tão rápida na vida dele. Porque ele estava na frente do bar agora, ele não estava mais lá dentro. E estavam todos os homens olhando aquela situação. Daí o menino, amém. Mas tio, aí eu... O que você quer, menino? Eu já li para você. Não, mas lê mais um. Ele foi lá, abriu em Josué 1:9, meu versículo favorito.
né? Seja forte, corajoso, não te espantes, que eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Ele abriu a palavra, a Bíblia, e agora ele leu com um pouquinho mais de calma. Leu todo Josué até o versículo 9. E ele pegou, quando ele fechou a Bíblia, alguma coisa estava diferente. Porque ele leu com mais calma, e quando ele abaixou a Bíblia para baixo, ele olhou, o menino estava chorando. E aquele menino olhou para o pastor, para aquele jovem, e falou o seguinte: esse versículo aí era o versículo que a minha mãe lia para mim todos os dias. E aquele jovem olhou para ele e falou assim: sua mãe lia? Mas por que ela lia? Não, porque nós tínhamos uma Bíblia em casa e até antes dela morrer, ela lia esse versículo para mim. Agora imagine a cena. Ele estava na frente do bar, de terno e gravata, tinha pago a coca para o menino, agora o menino estava chorando, e todos os homens no bar olhando aquela cena, olhando aquela cena e chorando junto com o menino, por causa daquela situação. Sabe, queridos, Moisés, ele não simplesmente foi um líder para aquele povo. Ele deixou ser usado por Deus, mesmo errando, mesmo murmurando contra Deus. E agora eu pergunto, para vocês uma outra reflexão que a gente para pensar. Quando que reunião da igreja se tornou mais importante do que pessoas? Quando que funções na igreja se tornam mais importantes do que pessoas? Moisés liderou 2 milhões de pessoas para mais. E ele se deixou ser usado por Deus. O que você tem feito da sua vida? Qual é a fonte de vida que você tem buscado? E sabe o que Deus está fazendo? Mesmo que você bata na rocha, mesmo que você roube, que você assassine, que você faça o que você fizer, mesmo que você seja um pecador, Deus está olhando para você agora, nesse momento, está falando assim, você vai deixar com que eu te use? Porque eu te tirei da água. Fui eu que te dei a vida. E a sua vida me pertence. Só que cabe você escolher. Deixar com que eu comande a sua vida. Por causa dessa história, aquele jovem decidiu fazer teologia e ser pastor. Porque já não bastava mais fazer reunião. Bastava agora cuidar de pessoas. Sendo uma, sendo 2, sendo 10, sendo 100, sendo 100 mil, sendo 2 milhões. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Só que você precisa deixar Ele fazer isso. Sabe, queridos? Às vezes nós nos sentimos incapazes. Nós nos sentimos, talvez, não honrado. Incapaz mesmo de fazer a obra de Deus. Mas Deus escolhe a mim e a você que somos errôneos, pecadores, para fazermos essa obra. E eu vou dizer uma coisa, que nem eu disse antes, que nós estamos passando em tempos difíceis. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar porque Jesus tem que voltar logo. Mas se a gente ficar dando prioridade para a reunião, Jesus não vai voltar nunca. O que você vai querer para a sua vida? Deus quer ser a sua visão. Deus quer ser o seu guia. Deus quer te usar. E Deus quer mandar Jesus logo para essa terra. Nós sabemos que Ele já está vindo. Mas Ele só vai aparecer quando nós completarmos a nossa missão. E quando nós formos Moisés nas mãos de Deus. Se coloque em pé nesse momento para termos uma palavra de oração. E que nós possamos ir embora pensando nas pessoas que nós temos que alcançar. Na missão que nós temos que ter para nos salvar e para os outros salvar. Oremos. Querido amado Jesus, Senhor, nós não somos nada, nós somos pecadores, falhos, seres humanos errôneos, Pai. Mas nós queremos aqui, Pai, nos humilhar perante Ti. Pedindo, Pai, para que
o Senhor nos abençoe e nos use, Senhor. Pedindo e colocando nossas vidas em Suas mãos. Pedindo que nos leve para fora da nossa zona de conforto. E que mesmo sendo pecadores, nós possamos alcançar a outras pessoas. Mas essa é a verdade do Evangelho. Que mesmo errando, nós temos que pregar. E pedir perdão todos os dias das nossas vidas. Para que assim consigamos alcançar cada vez mais corações a Ti, Senhor. Porque nós não aguentamos mais viver neste mundo de dor, de pecado, de choro, Pai. Nós precisamos que o Senhor volte logo, Pai. E que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Acompanhe cada um dos seus lares, a todas as famílias aqui presentes. É o que nós pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.